Olá, está começando o programa Revista TST. Aqui nós te deixamos por dentro de tudo que é notícia na Justiça do Trabalho. Veja o que preparamos para a edição de hoje. Jogador de futebol não obtém direito ao pagamento de diferenças do direito de arena. O atleta alegou que a base de cálculo da parcela deveria incluir, além da transmissão dos jogos, toda a receita proveniente da exploração das imagens do evento esportivo. Ambev é condenada a indenizar vendedor por assédio moral organizacional. E ainda, ministro Alberto Balazeiro fala sobre os tipos de assédio moral no trabalho. O Revista TST está no ar. A seção 1 de dissídios individuais do TST decidiu que tanto a esclerose múltipla quanto o lúpus eritematoso sistêmico são doenças graves que geram estigma ou preconceito. Portanto, presume-se que a dispensa de pessoas com essas condições é discriminatória, a não ser que haja prova em contrário sobre os motivos da demissão. Vamos saber os detalhes com o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael. Oi, Anderson. Oi, Luana. Foram 2 casos julgados pela SDI1 que levantaram a possibilidade de dispensa discriminatória. O primeiro diz respeito a um economista do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. 3 anos após ter sido contratado, ele foi diagnosticado com esclerose múltipla, que é uma doença crônica, progressiva e autoimune. 11 anos depois do diagnóstico, ele foi dispensado. Na ação, ele argumentou que, apesar da doença, nunca deixou de trabalhar. Em defesa, o SERPRO argumentou que o analista integrava o quadro de empregados externos e que, após retornar da Receita Federal, último órgão para o qual foi cedido, não foi encontrada nova lotação. Por isso, ele foi desligado. No Tribunal Superior do Trabalho, o pedido de reintegração do trabalhador foi determinado pela 2ª turma. O colegiado entendeu que, por ser doença incurável, a ruptura do vínculo contratual se caracteriza como discriminatória, conforme a súmula 443 do TST. De acordo com o dispositivo, presume-se discriminatória a despedida de empregado com doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. No julgamento de agravo em embargos à seção 1 de dissídios individuais do TST, prevaleceu o voto do ministro José Roberto Pimenta. Que por se tratar a esclerose múltipla de doença incurável, de natureza degenerativa e progressiva com possibilidade de causar estigma, a ruptura do vínculo contratual em tal caso caracteriza-se como discriminatória nos termos da súmula 443, imputando-se ao empregador o ônus da prova da inexistência de conduta discriminatória na despedida, ou seja, da existência de eventual motivo técnico, econômico, financeiro ou outro a justificar a dispensa do portador de doença grave. Por maioria dos votos, a SDI1 decidiu que a dispensa de pessoa com esclerose múltipla é discriminatória. No segundo caso, uma operadora de caixa foi diagnosticada com lúpus no período em que trabalhava no Bisteca Supermercados de Criciúma, em Santa Catarina. Lúpus é uma doença inflamatória autoimune que afeta a pele, as articulações, os rins e o cérebro e que pode até matar nos casos mais graves quando não é feito o tratamento adequado. Na ação, a profissional sustentava que não havia razões aparentes para a dispensa, que, segundo ela, teria sido abusiva em razão do quadro de saúde grave e evidente risco de reaparecimento da condição. No entanto, a nulidade da dispensa decretada nas instâncias anteriores foi afastada pela 8ª turma do TST, que entendeu não ser possível concluir que a doença era grave o suficiente para gerar estigma ou preconceito. Esse caso foi julgado na SDI1, também sob relatoria do ministro José Roberto Pimenta. Ao julgar os embargos, ele observou que, em razão da doença, a empregada se ausentava com frequência do trabalho e a representante da empresa admitiu que ela foi demitida em razão das faltas. O ministro citou um caso julgado pela SDI1 em 2014, em que ficou assentado que o tratamento do lúpus requer o afastamento do trabalho.
por ser inevitável essa ausência periódica para consultas, procedimentos quimioterápicos e mesmo internações hospitalares, sofre atos de preconceito diante das faltas justificadas. Por maioria de votos, o colegiado decidiu que a dispensa de trabalhadores com lúpus também é discriminatória. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Você sabia que o Tribunal Superior do Trabalho está acima da meta de julgamentos estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça? A meta 1 do CNJ prevê que o TST julgue o equivalente a 100% dos casos recebidos ao ano. Como nós podemos ver aqui na nossa tela, as 8 turmas do TST possuem um índice médio de 136,6%. Pois é, Luana, e nós temos outro dado interessante em relação à taxa de congestionamento. Esse marcador diz respeito ao ritmo de baixa dos processos. Atualmente, a taxa do TST é de 63,4%, valor acima da meta do CNJ, que é de 60,28%. Vamos agora para um breve intervalo e em seguida você vai ver: jogador de futebol não obtém direito ao pagamento de diferenças do direito de arena. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Revista TST. Vamos agora fazer um giro pelas turmas do tribunal e acompanhar algumas decisões de destaque. Bota, luvas e óculos são exemplos de equipamentos de proteção individual. Mais conhecidos como EPIs, esses materiais de uso obrigatório em algumas profissões minimizam os riscos de acidentes. Além de fornecer os equipamentos, as empresas devem instruir a equipe sobre a forma correta de utilizá-los. Mas e quando as orientações não são seguidas? De quem é a culpa em caso de acidentes? E foi justamente isso, Luana, que foi discutido em um processo analisado pela 4ª turma. Um motorista que perdeu a visão por não usar óculos de proteção teve o pedido de indenização rejeitado pelo colegiado. Houve reconhecimento de culpa exclusiva da vítima por negligência de uso do EPI. O motorista de caminhão relatou que cumpria tarefas em estradas particulares de áreas rurais em que a empresa realizava a extração de madeira. Durante o reparo da esteira de uma máquina florestal, um colega, que trabalhava com uma marreta, acertou uma esfera metálica no rosto do motorista. O acidente causou a perda da visão do olho esquerdo. O motorista argumentou que o trabalho em área de corte e de extração de toras de madeira o colocava em situação de risco e que, independentemente de culpa da empresa no acidente, havia o dever de compensar o dano sofrido. Por isso pediu o pagamento de indenização por dano moral e material. Ao analisar as provas, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais entendeu que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do motorista. Segundo o TRT, o motorista admitiu em depoimento que estava em posse dos equipamentos de segurança necessários no dia do acidente, inclusive óculos de proteção, e que foi devidamente treinado sobre a necessidade e a forma de utilizar o equipamento. A conclusão foi a de que, ao retirar o equipamento estando próximo à área de risco, o motorista deixou de seguir os procedimentos de segurança da empresa. O relator do recurso do motorista na 4ª turma do TST foi o ministro Alexandre Ramos. Ele concordou que o acidente de trabalho ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Segundo o ministro, não ficou configurada a ação ou omissão da empregadora capaz de atrair a responsabilidade pelo dano sofrido. O relator destacou ainda que a conclusão do TRT apenas poderia ser modificada com o reexame dos fatos e das provas, o que é inviável em recurso ao TST. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. A 8ª turma manteve a improcedência do pedido de um jogador de futebol que pretendia receber diferenças no pagamento de direito de arena. O atleta alegava que a base de cálculo da parcela deveria incluir, além da transmissão dos jogos, toda a receita proveniente da exploração das imagens do evento esportivo. A repórter Evne Araújo tem os detalhes pra gente. Oi, Evne.
Oi, Luana, o pedido foi negado em primeiro e segundo grau. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo entendeu que o direito de arena diz respeito apenas aos valores recebidos pela transmissão dos jogos e não abrange as receitas como patrocínios e publicidade. Assim, a base de cálculo escolhida pelo atleta para conseguir o pagamento das diferenças estava equivocada. O jogador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, na 8ª turma, ministro Sérgio Pinto Martins, reconheceu a transcendência jurídica da matéria, uma vez que a questão é relativamente nova e ainda cabe debate no âmbito do TST quanto à interpretação da legislação que rege o assunto. No voto, o ministro explicou que a expressão exploração de direitos desportivos audiovisuais, a que se refere a Lei 9.615 de 1998, mais conhecida como Lei Pelé, trata unicamente do conjunto de direitos referentes à transmissão e à retransmissão de imagens do evento esportivo. Dessa maneira, não estariam incluídas receitas decorrentes de patrocínios, publicidade, marketing nem qualquer outra fonte de renda do clube. Segundo o relator, essa distinção é reforçada pela própria legislação que orienta a contabilidade dos times participantes do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Para o ministro, a lei não ampara a ampliação da base de cálculo do direito de arena, o que é bastante peculiar e tem objeto e sujeitos bem definidos na legislação, na doutrina e na jurisprudência. De acordo com o ministro Sérgio Pinto Martins, se prevalecesse a tese do jogador, os atletas profissionais que firmam contratos publicitários individuais com empresas de material esportivo também seriam obrigados a repassar parte desses valores aos clubes e aos demais atletas participantes das partidas. A alegação do atleta de que haveria diferenças, mesmo considerando apenas os valores da transmissão, foi rejeitada porque, segundo o Tribunal Regional, isso não ficou demonstrado. A alteração da decisão demandaria nova análise das provas do processo, o que não é possível, de acordo com a súmula 126 do TST. Ficou vencida a ministra Adelaide Miranda Arantes. O processo tramita em segredo de justiça. A defesa do jogador entrou com embargos declaratórios. Luana, é com você. Muito obrigada, Evne, e até a próxima. A fabricante de bebidas Ambev foi condenada pela 3ª turma a indenizar um vendedor em R$50 mil por assédio moral organizacional. O empregado foi vítima de racismo, xingamentos e humilhações durante os 7 anos em que trabalhou na empresa. O vendedor atuava na região da Grande Vitória, no Espírito Santo. Na justiça, ele disse que as ofensas eram praticadas pelos supervisores, gerentes de vendas e outros vendedores. O empregado relatou que foi exposto a situações que feriram direitos básicos, como dignidade humana, respeito e ambiente sadio de trabalho. Disse que foi vítima de expressões racistas e de xingamentos que questionavam o desempenho profissional, como desmotivado e desmaiado. Segundo o vendedor, o próprio gerente de vendas inventava apelidos pejorativos. Além disso, o cumprimento de metas envolvia cobranças públicas, pressão psicológica, estresse físico e mental e ameaças de demissão. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, retirou a condenação que havia reconhecido o assédio moral. A conclusão foi a de que todos os vendedores tinham apelidos com expressões, segundo o TRT, perfeitamente inseridas em um ambiente de brincadeiras tipicamente masculinas, inclusive com palavras de baixo calão. O vendedor recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator do caso, na 3ª turma, ministro Alberto Balazeiro, não é aceitável que agressões corriqueiras decorram de brincadeiras tidas como masculinas. Ele considerou que a situação retratada pelo TRT no processo mostra que houve omissão da empresa. No caso concreto, a situação retratada no acordo regional demonstra uma conduta patronal reiterada, omissiva, mascarada pelo véu injustificável do ânimo jocante, ou seja, a coisa jocosa que aposta como se fosse uma brincadeira, por meio do qual são reproduzidas condutas abusivas que degradam profundamente o meio de trabalho do reclamante. O relator apontou também que, conforme a Resolução 492 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, aquilo que é considerado como humor é reflexo de uma construção social.
Essa construção revela a concepção ou pré-concepção de determinado grupo ou a realidade vivenciada por outros. Os ideais estereotipados do que seria tido como masculino no âmbito das organizações possuem efeitos deletérios para sujeitos que não se enquadram em padrão pré-concebido de masculinidade. Esse padrão, a seu turno, é essencialmente constituído e impõe às pessoas o desempenho de papéis de gênero, que contempla apenas o humor branco, hétero, cisnormativo, rico, que tem um tom de voz imponente e é provedor de família. Para o colegiado, as ofensas de cunho racial agravaram ainda mais a situação. Os ministros ressaltaram a necessidade de pôr fim à naturalização de práticas discriminatórias e de brincadeiras abusivas. Em decisão unânime, a terceira turma restabeleceu a condenação contra a Ambev, que vai ter de indenizar o vendedor em R$50 mil por dano moral. Não cabe mais recurso. E logo após o intervalo, nós continuamos a falar sobre assédio moral em uma entrevista com o ministro do TST, Alberto Balazeiro. É daqui a pouco. Estamos de volta com Revista TST e a gente volta a falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho. O repórter Pablo Lemos conversou sobre o assunto com o ministro do TST, Alberto Balazeiro. Na entrevista, Luana, o ministro explicou como cada tipo de assédio é caracterizado. Vamos ver. O ministro Alberto Balazeiro nos recebeu aqui no gabinete dele para uma conversa mais detalhada sobre o assédio organizacional. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo ao Revista TST. Uma satisfação participar da Revista TST e tratar de um tema dessa envergadura, que é o combate ao assédio moral. Ministro, para a gente iniciar essa conversa, existem vários tipos de assédio no ambiente organizacional, como o vertical e o horizontal. Como que se caracteriza cada um deles e quais as diferenças? O assédio moral, uma prática a ser defenestrada, é uma prática que visa a exclusão do bem trabalho. É uma prática que envolve reiteração de conduta que pode atingir tanto o chefe em relação ao subordinado, ou seja, um assédio moral que é inclusive o assédio moral mais comum, que é aquele de natureza vertical, ou pode ser vertical descendente, ou pode ser vertical ascendente do próprio subordinado em relação ao chefe, visando excluir a chefia do bem trabalho. Pode também ser um assédio horizontal, que as pessoas estarem no mesmo nível organizacional dentro de uma mesma equipe. Então, são várias facetas de uma prática que, como eu disse, tem que ser defenestrada, tem que ser combatida. Correto. E quais são as particularidades do assédio moral estrutural? O assédio moral estrutural é aquele em que deriva de uma cultura organizacional de exclusão. É a fixação de metas dentro de uma estrutura organizacional, dentro de uma empresa, um determinado segmento, acima das possibilidades. Uma postura ergonômica, ou seja, de organização do trabalho, que permite o assédio, que cria metas abusivas, que cria uma cultura de competição em que não há respeito a princípios básicos do bem trabalho, ou seja, é uma cultura organizacional, ou ela permite, ou ela favorece, ou até ela se favorece para alcançar produção acima do que é possível a partir de práticas assediadoras. É algo muito mais grave que precisa ser combatido. O que diz a Resolução 492 do Conselho Nacional de Justiça e como ela se aplica a casos que envolvem assédio moral estrutural? É um olhar mais interseccional? Com certeza, a resolução é um grande avanço no judiciário, porque ela representa um novo olhar a partir da percepção de que há públicos mais vulneráveis para serem atingidos pelo assédio. Então, essa resolução, o protocolo para a perspectiva de gênero para julgamento, deriva, inclusive, de uma recomendação anterior do próprio Conselho Nacional de Justiça, que foi elevada à resolução, e é um instrumento que permite o olhar probatório, ou seja, a fase de instrução a partir de prova indiciária. Ela permite que não se revitimize aquela pessoa que foi vítima do assédio moral ou até do assédio sexual, e compreende que perspectivas de vulnerabilidade devem ser consideradas no momento da coleta da prova, no momento do exame da matéria. É um grande avanço institucional no combate ao assédio. Nesse caso, raça, gênero, tudo é avaliado? Nesse caso, sim. Embora seja uma perspectiva que se refira a gênero, mas ela considera todo o espectro de vulnerabilidade. São fatores de vulnerabilidade. Inclusive, ela recomenda, no seu preâmbulo, ela traz uma recomendação da aplicação em todos esses públicos. Para finalizar nossa conversa, ministro, quais as características do assédio organizacional interpessoal?
O assédio moral ele pode se apresentar em diversas facetas. Todas elas devem ser combatidas. O interpessoal é um assédio muito mais direcionado a uma pessoa, a uma determinada prática vocacionada a uma pessoa. Ou seja, eu quero excluir aquela pessoa do meu bem trabalho. Reiteração de condutas, a utilização de apelidos, a inação compulsória, ou seja, não dar trabalho a uma pessoa para excluir dela a chance de mostrar a sua capacidade. O assédio moral organizacional tem uma natureza muito mais institucional. Você tem uma estrutura que favorece ou se beneficia do assédio moral. Então, você tem elementos de cobrança de metas, você tem uma série de medidas que fazem com que o assédio esteja inserido na cultura organizacional. É muito comum em ambientes, por exemplo, de vendas, a ocorrência de metas abusivas e a fixação ou de apelidos ou de até prendas, por exemplo, que são casos que a doutrina e a jurisprudência se referem, e nós próprios julgamos aqui no nosso Tribunal Superior do Trabalho, em que você verifica que aquela fixação daquela prenda decorre de um ambiente de assédio. Para combater esse tipo de prática, as empresas precisam ter instrumentos de saúde e segurança, porque assédio é algo que contamina o meio de trabalho, tem instrumentos independentes, tanto de denúncias, como as ouvidorias, ou elementos de canais de denúncias anônimos, quanto do próprio combate, inclusive a aplicação de instrumentos como a própria justa causa a quem pratica o assédio moral. Aproveitando a sua resposta, ministro, muitas vezes pode acontecer de forma silenciosa também, e o funcionário ou outras pessoas na organização talvez não percebam, né? Sim, é preciso capacitar as pessoas para que tenham um olhar para o assédio. Aquilo que para alguém possa ser uma simples brincadeira, ou um apelido, ou algo simples, para outra pessoa que recebe ou contra quem é direcionada aquela mesma brincadeira, pode ter um outro olhar. É por isso que é preciso capacitar para o assédio. As próprias comissões internas de prevenção de assédio, CIPAs, precisam ter esse olhar para o combate ao assédio. Então, a gente precisa compreender que o assédio envolve capacitar as estruturas para que elas não permitam nem favoreçam a sua ocorrência. Ministro Alberto Balazeiru, muito obrigado por ceder um tempo para falar com a gente aqui no Revista TST. Eu que agradeço e estou sempre aqui à disposição. Aí ótimas explicações do ministro Alberto Balazeiru sobre assédio moral no ambiente de trabalho. E vamos agora acompanhar outras notícias de destaque. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho conta agora com um grupo de trabalho hip-hop. O objetivo é reforçar o enfrentamento ao trabalho infantil com base no estímulo à aprendizagem. A parceria foi assinada com representantes da Construção Nacional da Cultura hip-hop em cerimônia conduzida pelo presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa. O coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, ministro Evandro Valadão, e o ministro Vieira de Melo Filho também estiveram presentes. Aperfeiçoar as atividades voltadas à autocomposição de conflitos com a participação do Ministério Público do Trabalho nas audiências pré-processuais de conciliação realizadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Esse é o objetivo de termo de cooperação assinado pelo TST e pelo MPT. Desde fevereiro, quando foi criado o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST, realizou mais de 1.000 audiências de conciliação. Apenas os acordos de cooperação técnica assinados com a montadora Volkswagen envolveram mais de 50 milhões de reais. Outras 7.000 ações trabalhistas foram extintas após a assinatura de acordo semelhante com a Advocacia Geral da União. A Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, concluiu correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte. O relatório final da correição apontou o desempenho do regional acima de 100%, correspondente à segunda posição no ranking de produtividade dos TRTs de pequeno porte. O resultado levou a uma queda significativa da taxa de congestionamento de processos, atualmente em 27% no TRT. História, Memória e Direitos é o tema do 6º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negras e Negros, que ocorrerá entre 22 e 26 de novembro, na sede do TST em Brasília. As inscrições estão abertas até 21 de novembro e podem ser feitas pelo link acessível pelo QR Code que aparece na tela. Os palestrantes são juristas e especialistas em História, Sociologia, Literatura, Filosofia e Educação. A programação completa do evento está disponível no site do Tribunal Superior do Trabalho, tst.jus.br. Com essas informações, nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!